Gravando. Alguém quer comentar alguma coisa sobre vírus? Pesquisou alguma coisa ou ficou com alguma dúvida da aula passada? Essa aula é uma semi-revisão com algumas coisinhas a mais para colocar os pingos nos is dessa parte, né? Se tiver mais disso que eu coloquei no nosso cronograma, vai ser essa parte prática que eu estou tendo um pouco de dificuldade para bolar. Então, conforme eu disse, já sou o professor Ricardo, né? Eu coloquei um tema aí para tentar parecer um pouco refrescante, de acordo com o calor que a gente está tendo. Acho que eu nunca vi um calor desse, principalmente nessa época. E gostaria de dedicar essa aula primeiro a vocês, porque toda aula é dedicada a vocês, mas não custa a gente lembrar, né, que essa aula é feita com todo carinho para vocês e que está sendo um grande prazer para mim estar ministrando essas aulas para vocês. Tá? A gente tem crescido muito junto, a gente está construindo esse curso junto. E o sétimo é uma turma que ela é muito incisiva com crítica e quando ela não é uma crítica vazia, né, que a pessoa tem motivo para falar, não gostei disso, não gostei daquilo, a gente cresce junto, né? E é por isso que eu tenho muito a agradecer para vocês, tá? Segunda dedicatória é ao holandês Ed Van Halen. Ele faleceu ontem e ele já ganhou o prêmio de melhor guitarrista do mundo. E ele tinha algumas características bem diferenciais assim com relação a outros guitarristas. Ele deixava um rock bem pesado, fácil de ouvir, né? Ele misturava umas músicas bem melosas com um ritmo bem pesado, só que sem ficar enjoativo porque era pesado, ao mesmo tempo sem ficar enjoativo porque era meloso. Então é um cara que foi muito diferenciado na música. Ele foi um ícone dos anos 80 e 90, tá? E ele nasceu na Holanda e migrou para os Estados Unidos. Lá ele explodiu como músico. Vamos lá. Hoje a gente vai rever tudo que a gente viu aula passada na forma de exercício, né? A gente fez uma aula meio invertida e, para ficar claro, eu me baseei nas perguntas que vocês fizeram e no conteúdo que vai precisar para fazer a atividade de teste, tá? Essa atividade de teste de hoje, ela vale nota e é como uns exercícios que vocês têm que me entregar, só que a gente faz no Classroom, tá? Então, a ideia é que a gente passe o conteúdo, vocês participem o máximo, interrompam o máximo, perguntem o máximo pelo chat, por voz, tá? Para a gente deixar tudo alinhadinho, para depois já conseguir fazer os exercícios. Na faculdade, a gente chamava esse tipo de exercício de provinha. Agora, o que importa não é o nome, né? Mas sim você dar um nome que te deixe mais calmo, tá? Pode ficar tranquilo. Já aproveitando aí o gancho que alguém falou que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar, quem tiver qualquer problema técnico ou, por um acaso aí, não estava esperando o exercício valendo nota e ficar nervoso, a gente vai deixar aberto os exercícios. Mas eu gostaria que todo mundo fizesse na hora. Eu fiz um nível de dificuldade bem simples e se você deixa para depois, acaba ficando uma decoreba. Eu acho que se você faz na hora, é uma vantagem para você, tá? A gente vai fazer tipo uma listinha de exercício hoje, tá? Você pode chamar de provinha, valendo nota. Na faculdade eles chamavam de provinha, porque agrega na média, entendeu? Mas na verdade são exercícios que vocês vão entregar. É como se fosse uma aula tradicional, onde tem exercício que a gente faz na sala que entrega para o professor corrigir. Tudo bem? Essa que é a primeira atividade do trimestre. Tá? E é uma atividade que a gente não fez ainda ao longo do ano. E apesar de ter aluno que não gosta, eu estava explicando isso no começo da aula, tem aluno que gosta de ser avaliado assim, tá? Mas assim, eu acho que ninguém vai ter problema com isso, porque, conforme eu disse, o conteúdo a gente vai abordar e depois já fazer os exercícios. Certo? É o mesmo conteúdo, não é uma coisa que tem que ter visto há 3 semanas atrás, ou ter estudado, nem nada. É os conteúdos que a gente tem debatido,
tá? E a gente vai ver hoje. Então, acho que ninguém vai ter problema, tá? Mas então é por isso que eu peço para vocês, prestem bastante atenção, me interrompam o máximo que puderem, pouquinho conteúdo, tipo uma revisão, e aí, quando acabar o conteúdo, a gente começa a fazer os exercícios. E isso é na aula, no fim da aula, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a definição de malware, até para resolver os exercícios que a gente resolveu semana passada, isso que tem hoje, né? Então, a primeira coisa é aquilo que a gente falou sobre malware. Da onde vem a palavra malware? Então, tem a palavra software e tem a palavra malicious, ou, em português, software malicioso. Tem muita gente que confunde o que é malícia, né? Porque malicioso é o que tem malícia. Mas o que é malícia? Então, quando a gente estuda filosofia, sociologia e tal, a gente aprende sobre a dualidade criada pelo homem do mal e do bem, e aí a má índole, a malignidade, maldade, certo? Isso aí, assim, é subjetivo, mas no caso da informática não é subjetivo, né? Porque, vamos dizer que as ferramentas são criadas com um propósito bem definido, não é um propósito subjetivo, né? Se existe um software de banco, serve para a pessoa pagar as contas, fazer transferências e tal. Se alguém invade o seu celular e rouba a sua senha, então ele está desviando do objetivo que seria, né, o contrário do bem, seria a malícia, tá? Se alguém coloca num joguinho um vírus embutido, com certeza você só queria jogar o joguinho. Você não queria pegar o vírus, né? Então é daí que vem a parte da malícia, tá? Então, na definição da Wikipedia, a gente vê que ele fala assim, que malware, também chamado de software malicioso, a gente já falou de onde vem o nome da palavra, né? Então é o software que ele é projetado para causar danos, né? E ele pode causar dano ao computador, ao servidor, cliente e até rede. Porque existem componentes de rede que são mini computadores, né? O seu roteador ele tem um processadorzinho próprio, ele tem uma memorinha própria, e ele tem uma senha própria. E claro que o da sua casa ele é muito simples, né? Mas né, se você já tem uma microempresa, média empresa ali, já existem roteadores um pouco mais sofisticados, e aí eles têm um pouco mais de memória, dá para colocar um programa ali, roubar a senha, fazer redirecionamento de porta, e aí acabar invadindo um servidor, alguma coisa assim, tá? Para roubar dado. Claro que tudo isso já é para quem trabalha na área de segurança, né? Mas a ideia é vocês saberem que tudo isso é malware hoje em dia. É uma área que, se você pega 20 anos atrás, não existia nada disso, tá? O Wikipedia é bom para fazer pesquisa, fazer trabalho? Sim, é bom. O único problema da Wikipedia é que ela não pode ser única, tá? Então, normalmente, eu consulto a Wikipedia e aí eu consulto um outro site para ver se o que está lá tá bom. Se é possível, eu consulto um livro, alguma coisa. Se às vezes o que está escrito lá, muitas vezes o que está escrito lá é a forma mais simples de apresentar um termo. Então, esse termo aqui eu estou apresentando com o que tem lá, porque eu já pesquisei em outros e eu tenho segurança nisso. Vamos lá. A prova é mais para o meio do trimestre, um pouquinho mais para frente do meio. Eu não lembro de cabeça não, tá? As datas. Eu sou ruim para decorar número assim, pontual. Mas depois eu posso ver se der tempo no fim da aula. Eu tenho aqui no meu e-mail. Vamos ver as outras perguntas. Já respondi da Wikipédia. Por que os dados são tão importantes? Porque, conforme eu expliquei para vocês, não é só dado de entretenimento, né? Por que eu vou ficar escutando a linha de alguém que está assistindo uma série no Netflix lá? Ah, está assistindo One Punch Man lá, um desenho. Isso aí você consegue achar pirata e tal. Mas se você tem um projeto, uma patente, você quer fazer espionagem industrial, você quer tomar decisão política, por exemplo, como já aconteceu aqui no Brasil, invadiram um computador
de Brasília que tinha informações sobre o petróleo. Isso fez com que um governo de um outro país tivesse uma vantagem econômica sobre o nosso. Veja bem como escalou rápido isso, né? Antes era um dado que não valia praticamente nada. Na internet você tem lá 99% dos dados não valem nada. Mas se você souber filtrar o dado, achar o dado certo, invadir o cara certo, que a gente chama isso de mineração de dado, você acha pepitas de ouro ali, dados que valem muito. Tá? E muitas vezes você pode fazer isso de uma forma até maliciosa, com invasão e tal. Essa é a parte do vírus e malware, né? Que a gente está vendo. As perguntas vão ser alternativa, tá? Para quem perguntou. E se o software ele tem algum erro que é não intencional? Às vezes pode até vazar dado de uma forma não intencional, tá? Existem casos aí relatados de erros que dão no programa, que a mensagem de erro traz uma informação confidencial. O programador ele errou, mas ele não teve a intenção de divulgar aquele dado, tá? Só que ele acabou vazando. Quando acontece isso de não ser intencional, então a gente chama de software bug. Essa história é uma história famosa na computação, porque bug em inglês é um inseto, né? É besouro, é um bug, tudo aqueles bichinho voador, vários tipos de insetos eles chamam de bug. Porque o que acontecia? Antigamente os computadores, eles eram do tamanho de uma sala, né? E tinha uns transistores enormes, assim, do tamanho de uma garrafa de água, assim, ó, igual a minha. E aí começava a dar erro nos softwares porque caía bicho no meio desses transistores. Então eles desligavam todo o computador, esperavam esfriar e iam lá debugar, que era tirar esses bichos do meio. E aí acabou ficando famoso na computação quando existe um erro chamado de bug, tá? Mas esse bug aqui não é um erro de hardware, né? Como é o que nasceu. Esse aqui é um erro de programação, um erro lógico, um erro de software, tá? Então é o software bug. Então, a gente chegou a ver na aula passada que existem vários tipos de malware, né? Então, esse vai ser o momento de treinar o inglês na nossa aula de informática. E então, quais são os tipos? Então, o primeiro tipo é computer viruses. Parece que está falando virose, né? Mas em inglês é o plural de viruses. Plural de virus, viruses. É difícil de falar. E aí tem worms, a tradução seriam minhocas. Trojan horse, que é o cavalo de Troia. Ransomware, spyware, adware, rogue software, scareware. Aí vamos lá para o próximo slide já direto, ó. Eu preciso decorar todos os tipos, longe disso, gente, pelo amor de Deus, tá? Essas divisões é porque a área tem crescido muito. E essa área de segurança, ela cresceu demais. Então, para quem trabalha com segurança, quer saber que tipo de vírus você pegou, eles acabam dividindo, tá? O tipo de malware, né? Mas, no fundo, eles são muito parecidos. Eu fui pesquisar, por exemplo, esses dois que eu nunca tinha ouvido falar. Rogueware e Scareware. Qual que é a diferença entre eles? O Rogueware é aquele que eu expliquei para vocês, que fica toda hora falando assim para você. Você entra num site e ele fala: seu computador está com vírus, instale aqui o antivírus. Só que o antivírus, na verdade, é um vírus. Então, essa é uma área que cresceu absurdo e eles dividem os malwares que são instalados assim como rogueware. Mas não quer dizer que ele não tem keylogger embutido, que ele não captura os seus dados, que ele não replica. Ele tem um vírus, tá, que vem e é instalado através de um rogueware. E o scareware é a mesma coisa. Ele manda um e-mail falando que você o seu banco foi invadido, você tem que instalar um software, senão você vai ficar sem dinheiro na conta. E aí, por ansiedade da engenharia social, ele sabe que uma certa porcentagem de pessoas, de acordo com o texto que você coloca, vai acabar instalando aquele software pirata e eles dividem para scareware. Aí, depois que você instala o scareware, ele instala um vírus tradicional
ou um keylogger, ou uma visualização remota da área de trabalho para o cara capturar o que está fazendo, tá? Então acaba que são tudo muito parecido. A divisão não serve para o nosso tipo de aula. Só para a gente saber que eles dividem em vários tipos, e o termo que acabou servindo como guarda-chuva desses termos, né, que englobam todos eles, é o malware, tá? Que se você pesquisar livros de informática mais antigos, tal, eles chamavam tudo isso de vírus. Mas eles acabaram dividindo que o vírus é o programa em si que está tendo a replicação. Eu pus um despertador. Esse despertador é para me lembrar de avisar vocês que a atividade está aberta no Classroom, mas não precisa ir correndo lá. A gente vai fazer juntos, vai para lá juntos, vamos acabar a disciplina primeiro. Já está acabando. Já passou da metade aqui, tá? Que eu programei, eu nunca tinha feito isso para liberar a atividade para vocês 20 minutos depois do começo da aula. Então ela já está disponível, mas espere. Vamos junto para lá. É muito curto, se vocês forem para lá, eu vou ficar dando aula para ninguém e vocês vão acabar muito rápido. E outra, o que cai na prova é o que eu estou falando. Então presta atenção. Isso aqui a gente já debateu bastante, mas vai que alguém ainda tem alguma dúvida, ficou com dúvida disso aqui. O antivírus, ele pega 100% dos malwares. Não existe antivírus que faz assim. Provavelmente nunca vai existir, tá? Talvez com a computação quântica, a computação toda mude. Mas o que tem agora é que é impossível. Porque além da assinatura dos vírus mudar, ou seja, tipo, o jeito que eles funcionam muda, tá? Os vírus, eles têm estratégias de ficar inativo, e aí eles vão para a memória depois. Enquanto eles estão com esse comportamento, o antivírus não consegue pegar. Porque o antivírus normalmente não fica escaneando seu HD inteiro todo o tempo, tá? Lucas perguntou uma pergunta muito boa, tá? Formatar o celular funciona para tirar 100% dos vírus? Vamos dizer que funciona para 99,999% dos vírus, tá? Porque existem casos em que a pessoa acabou de formatar e aí diz, o vírus ele pode ter se escondido no boot e voltado. Isso é muito difícil, principalmente no Linux, tá? Mas o que acaba acontecendo muito, é uma coisa que eu ia falar na aula, no outro slide, mas eu vou falar já. É que a pessoa tem um comportamento que a primeira coisa que ela faz é instalar o programa que ela mais gosta do Face App, sei lá, e aí já se instalar o malware como a primeira coisa que faz, e a pessoa acha que não limpou, tá? Ela limpa, mas ela não pesquisa quais são os aplicativos que ela tinha que eram malware. Tá? Então acaba que a pessoa acha que formatar não resolveu, mas assim, normalmente resolve. Em Windows, eu trabalhei aí acho que uns 7 anos formatando Windows, nunca vi não sair, tá? Nunca vi não sair. Tipo, existia uma lenda que existia um vírus que escondia no boot e tal. Mas assim, o boot não é uma memória volátil. Teoricamente é possível fazer, mas nunca se viu fazendo, tá? Então, ou seja, na prática, é como matar as bactérias com sabão. 99,999%. Vocês encontram relatos, mas nenhum é um artigo científico. Não tem esse arquivo para você testar. Então, provavelmente, se não existe o cara que faz isso. Provavelmente limpa assim, tá? As stores oficiais, a Microsoft Store, a Apple Store, a Play Store, evitam 100% dos malwares. Eles não são bobo nem nada, tá? Eles têm mais de um antivírus rodando lá. Sabe que a credibilidade da empresa depende deles colocarem softwares limpos lá, mas eles não conseguem manter 100% da base dos aplicativos limpa. Porque funciona assim, o que eles têm lá dentro é um mais antivírus varrendo todo o software que entra. E o antivírus, conforme a gente já viu, ele não é 100% seguro, a loja também não vai ser, tá? Mas é lógico que, a partir do momento que um celular de alguém que manja um pouco mais é contaminado, e ele vai, e ele tem um outro computador, um outro dispositivo para avisar a Google, a Apple, olha, esse aplicativo apresentou tal comportamento, vocês podem investigar? Eles investigam e tiram da loja. O que acaba fazendo com que a porcentagem de aplicativo que tem lá, que é contaminado, é muito pouca. Chega até ter selo de confiabilidade, sim.
Tem aqueles da curadoria que são recomendados pelas lojas, tá? Ou seja, na prática, são muitos softwares limpos, mas pode acontecer de você ter um malware lá sim, tá? Sempre vai ter, porque o pessoal deixa o vírus mais sofisticado, mas de uma forma que o antivírus não pega, põe lá na loja, o antivírus deles não pega, o seu também não pega, tendo você ou não, e aí até o vírus ativar e alguém denunciar, ou a loja começar a perceber que tem comportamento de rede anormal, tá? Eles acabam tendo uma quantidade de aparelhos lá dentro da Apple, uma equipe que instala, vamos instalar esses aplicativos aqui, testar, só que não dá para testar até exaustão, isso seria impossível, ele levaria tempo infinito, tá? Então eles fazem testes bem simples de instalação, põe um programinha para monitorar a rede, para ver se ele está fazendo tráfego de rede legal, ver se está comendo processamento de CPU. Não está, ele está, beleza. Mas isso não é o selo. O selo já é, que nem o Lucas falou aí, já é um teste um pouco melhor, né? Outra coisa é que eles apresentam partes do código para a empresa, tá? Então, como a gente pode se comportar? Esse é o slide principal da aula de hoje, tá? Como a gente se comporta para não ficar pegando vírus o máximo possível e, na verdade, pegar o mínimo possível? Vamos lá. Você deve ter os comportamentos que estão aqui e evitar os comportamentos que estão aqui, tá? Então, se existe um software que sai, então pesquise sobre a empresa que fornece software. Conforme eu estava explicando para vocês, o Facebook, ela permite software de terceiro rodar dentro da plataforma. E ela não vai infectar o seu computador em si, mas vai pegar todos os dados que você põe na rede social, se for o caso de um vírus, né? Tá? Então, tem que tentar evitar instalar software de empresa que você nunca ouviu falar, que você busca ali no Google, tal, sobre é confiável, ninguém fala nada, ou fala mal, né? Aí pior ainda, tá? Quando você puder, compre o software, né? Porque o software pirateado, mexido, é um caminho conhecido de contaminação, tá? É muito fácil para o hacker ele modificar o programa para que está craqueado, te fornece lá o programa craqueado, ou o crack, ou o keygen do programa, e ele embute o vírus lá, tá? É muito fácil fazer isso. Tipo, você tem que ter conhecimento médio de computação, não precisa ser tão avançado, tá? Ou, melhor ainda, escolha um software gratuito, daquele do tipo open source. Porque o código dele é aberto. E claro que já existiram casos do software ser open source e ter vírus. Só que o pessoal pega na hora, porque o código é aberto. Então, quando chega um cara que é programador, ele abre o código e fala, olha, isso aqui é vírus. Tá? Então, quer dizer, o código tipo aberto, o programador pega o vírus na hora. Então, eles normalmente, 99,9% dos open source não tem vírus. Tá? Então, se você pirateia, usa crack, a chance de você pegar vírus é grande, tá? A Petoid tem bastante vírus lá, para quem já perguntou. Tá? O que mais? Se você não sabe onde está clicando, e você já tem um dispositivo contaminado, que está abrindo páginas e aplicativos sozinho, e continua clicando mais ainda para instalar mais coisa, conforme a gente já aprendeu ali no outro slide. Ele já está abrindo sozinho, olha, seu dispositivo está com vírus. Instale o nosso antivírus, que é um vírus mais ferrado ainda do que o vírus que você já pegou antes. Você acaba deixando com 2 vírus o seu dispositivo, tá? Então, no fundo, você tem que aumentar a sua confiança gradativamente, tá? Devagarzinho, você vai pegando e lendo sobre o assunto, vê um dispositivo que você vê que está lerdo, formatou ele, restaurou o padrão de fábrica, ele voltou a ficar bom, você fala, pô, limpei meu primeiro vírus. Você vai ficando cada vez com a sua autoconfiança maior, tá? E vai sabendo o que você pode clicar ou não. Você precisa disponibilizar que faça download de fonte não confiável. Então, esses softwares acabam te obrigando a fazer isso. Eu já vi software que faz exatamente isso aí, né?
Finalmente, acho que agora estamos chegando nos últimos 2, 3 slides aqui. Os outros é para explicando como é que faz a atividade, tá? O que eu faço se o meu celular está lento e está esquentando demais, tá? Primeira coisa é... Aí, tá vendo? Não adianta. É um caminho que é conhecido, tá? Não, às vezes sai... O tempo que você perde com o vírus acaba pagando a energia elétrica que você gastou com ele, entendeu? Que é por isso que eu insisto tanto que às vezes... quanto custa o joguinho? R$3,99, vou piratear. Pô, se você pegar um vírus, seu celular vai esquentar R$3,99, você gasta em um mês de recarga, né? Tá? Vamos lá. Se você está desconfiando que está com malware, você não pode nunca ficar nervoso, tá? Lembrando que quanto mais você tem conhecimento de informática, menos nervoso você fica. Você vai lembrar que o sistema operacional ele é um software, que ele pode estar cheio, que ele pode estar lotado, e que às vezes nem é uma questão de malware. Então a primeira coisa que você tem que fazer é conferir. O comportamento do brasileiro mostra que a primeira coisa que acontece com um celular que está travando é que ele encheu o WhatsApp de vídeo e foto, isso encheu o celular. Quando chega ali um celular de 10 GB de memória, 9 GB, ele começa a travar, tá? Ele não deixa chegar a 10 GB porque ele congela de vez, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é limpar esses dados. Também, caso você trabalhe com o WhatsApp, é muito complicado limpar, porque você tem que fazer uma seleção, perde muito tempo. Mas se só tiver piadinhas, brincadeiras, memes e tal, vai lá e apaga tudo, tá? Primeira coisa que tem que fazer. Segunda coisa, isso não adiantou. Limpou lá os dados, ainda assim não adiantou. Desinstala o máximo de programa que você puder, tá? Porque os programas, eles normalmente não ficam abrindo sozinhos, mas pode acontecer erros de programas que ficam abrindo sozinhos, que eles travam abrindo, e aí isso pode acontecer, tá? Formatar perde tudo? Depende de como você configurou o seu celular antes. Se você, por exemplo, instalou o Google Fotos e mandou sincronizar com a nuvem, toda foto que você tirou já vai automaticamente lá para o seu Drive, a parte de fotos. Agora, se você não fez isso e formatar, perde, tá? Existe o equivalente da Apple, né? Existe o equivalente, acho que é o que chamam OneDrive da Microsoft, você instala no Windows e joga para a nuvem. Aí é bem limitado a versão grátis, aí você vai querer mais espaço, é pago, né? O celular vem cheio de aplicativos, se eu desinstalar eles tem problemas? Então, o problema também tem a ver com isso, né? Eles chamam isso de bloatware. São aplicativos que vêm com Android, que acabam deixando o Android lento para você comprar um Android novo. Isso aí é muita polêmica que existe, tá? E pode sim travar o celular se você desinstalar. Então tem que pesquisar antes de desinstalar. Tem alguns aplicativos que você pode tirar, tem outros que você não pode. Uma vez eu fui tirar do meu, sei lá, uma língua mandarim e travou o meu celular. Certo? Tava lá ocupando espaço de memória, nunca tinha usado mandarim e sei lá, não sei se era mandarim ou outra língua. Tava como inativo, mas estava comendo espaço. Para tirar ele era integrado ao Android, eu usei lá um programa que força a tirada. Acabei pagando caro de ter que restaurar ele para o padrão de fábrica, tá? Então você tem que pesquisar primeiro. Depois, quando depois eu fiquei meio nervoso comigo mesmo, porque no Google a primeira resposta que tinha era: não desinstale o idioma mandarim com tal programa porque ele trava. Então, quer dizer, era só questão de procurar exatamente aquilo, tá? É só isso que tem que fazer. Se você achar assim, é tranquilo desinstalar, não é garantia, mas aí alguém já fez, entendeu? Então você já fica mais seguro para fazer, tá? Passe os cleaners. O cleaners eu expliquei para vocês que eu não posso recomendar nenhum, até porque eu não tenho nenhum agora que está funcionando legal para mim. Mas isso também é questão de testar. É difícil o cleaner ser um vírus, tá? Isso aqui já é um pouco mais difícil. É mais fácil os antivírus de pop-up ter vírus do que o cleaner. Porque o cleaner, na verdade, ele roda limpando arquivos, né? Então, não é um programa que fica aberto.
Às vezes dá para ativar aqueles modos de ficar escaneando o que você está fazendo, mas por padrão eles não vêm com isso ligado. Se tudo isso falhar, você formata, e se a formatação falhar, é assim que o técnico trabalha, então você precisa conferir o hardware, né? Tá? Ou conferir aquele caso que eu falei. Às vezes você restaurou, a primeira coisa que a pessoa faz é reinfectar. Tá? Aí esses dois aqui é igual mecânico para os seus pais, tá? Eles sempre falam, pô, mecânico é difícil você achar um cara de confiança. Também é difícil achar bons técnicos, mas eles existem. E como a parte digital nossa está ficando cada vez mais incorporada no nosso dia a dia, então é importante saber achar um técnico que você confie, que te explique, que te ensine, certo? Eu mesmo trabalhei como técnico e eu gostava muito de ensinar os meus usuários a não se reinfectarem, a explicar o que estava quebrado, por que estava quebrado, tá? Acho que o bom técnico faz esse tipo de trabalho também. E aí, temos dúvidas ou podemos ir para a atividade? Bom, se ninguém tem dúvida, a gente vai para a atividade, tá? Aqui eu coloquei lista de exercício para entregar valendo nota. Nossa. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é se alguém tem um Gmail e pode me passar, aqui eu coloquei Meet, na verdade é Hangouts. Alguém pode me passar o Hangout para fazer um teste para mostrar para os outros alunos? Preciso que passe o Gmail e abra o Gmail igual o meu está abrindo aqui na tela, assim, ó. Ó, o Lucas me passou, vou mostrar para vocês. Se você estiver fazendo a prova, na sala você pode chamar o professor para perguntar para ele sem a sala ouvir, né? Porque às vezes tem alguma pergunta que você pode dar algum spoiler, tá? Se for o caso, vocês vão pegar o meu e-mail, que é esse aqui, e vocês vão vir aqui, abrir o Gmail de vocês, tá? Vem nesse mais aqui, digita. Isso abre o Hangouts, e aqui você pode me mandar um convite e bater papo comigo, tá? Você pode tirar dúvidas sem falar com a sala. Se você sabe que a pergunta ela não é do tipo que vai dar spoiler, então não precisa, só abre o microfone e faz, tá? Aqui eu estou mostrando como vocês vão fazer, gente. Vocês vão pegar o meu e-mail, certo? Vão vir desse maisinho aqui do Hangouts, coloca aqui, certo? Manda aqui, e aí eu posso conversar. Opa, professor, estou com dúvida na 2. Não entendi o que é blá blá. E aí chega para mim, assim como chegou para o Luiz Felipe. Entenderam? Que aí vocês podem mandar, eu não vou deixar isso projetando, né? Tudo bem? Sacaram? Podem usar isso também fora da sala de aula, tá? Se ainda assim der erro, escreve aqui no chat, tal. Lembrando que, para quem vai assistir, vamos aqui as últimas diretrizes, tá? Quem está aqui já faz já, porque são questões muito fáceis e rapidinho, já se livra, não precisa, tá? Ficar aguardando. E quem for assistir a live em casa, vai ficar aberta a atividade lá. Se você, por acaso, fica muito nervoso em avaliação e tal, quer deixar para depois, eu não recomendo, porque eu recomendo você tentar. Tá muito facinho, tá? São só 4 questões. A gente fez o simulado na aula passada e tá mais fácil que o simulado. Isso, é para ir no Classroom agora, tá? A atividade vai estar liberada lá. Essa atividade é aqui, ó. Certo? E eu peço para quem acabou, já me avisa aqui isso, ó. Pode enviar, pode.
Só que lembrando, por que eu quero que passe aqui? Porque eu vou lembrar um a um que quando você acaba, você tem que voltar no Classroom e clicar para me entregar, tem que clicar no devolver lá. Não, o de hoje eu não vou fazer com vocês. É exercício, vocês fazem e me entregam, entendeu? Valendo nota. Como se fosse aqueles da sala que passa a listinha, você faz e entrega. Pode ir lá, gente. Quem ficar nervoso, não quer fazer agora, vai ficar aberto até sexta-feira. Isso vale também para quem não assiste a aula, tá? Aqui, para mim, ó, aparece no Classroom, embaixo do Meet. Você tem que clicar no 7º, Atividades e Informática. Para quem terminou, lembre-se que você tem que clicar no Classroom, no Devolver. Vale nota, sim, é que nem uma listinha de exercícios que vale nota. Faz com carinho, não seja local onde sai correndo. Ó, você pode fazer igual os colegas que estão fazendo agora. São 4 questões de múltipla escolha, super fácil, já entrega e já se livra. Se achar que está desconfortável isso, pode fazer até sexta. Eu não recomendo. Primeiro porque é uma coisa a mais para lembrar e colocar e tal. E não precisa. Pode perguntar aí para quem já fez. Tá mais fácil que o simulado, com os conteúdos de hoje e do simulado, né? Eu nunca fiz esse tipo de atividade, tá? Quem me falou que tinha que ir lá clicar em devolver no Classroom foi o pessoal que já fez essa atividade. Foram os outros professores de uma reunião. Eles até mostraram para mim assim, tal. Ah, o aluno não clicava em devolver, eu não conseguia ver o formulário devolvido. Então põe como lembrete também na aula e também no cabeçalho lá das perguntas. Aqui realmente já está constando como entregue, né? Creio que sim, Lucas. Talvez seja porque eu integrei para ele fazer o negócio da nota. Se não tem o botão, é porque funcionou. Se depois também eu precisar que todo mundo clique devolvido em algum lugar que eu não achei, a gente segura essa nota para semana que vem. Se já tiver lá, eu já vou corrigindo, tá? Eu coloquei na configuração para ele já mostrar a nota de vocês. Não sei se ele está fazendo isso. Para mim também é tudo novo isso, né? Esse sistema. Sim. Tem, na minha visão, é que outros sistemas que eu já trabalhei, eu posso simular eu sendo um aluno. No Classroom eu não consigo fazer isso, cara. Então eu não consigo ver o sistema como vocês veem, né? Porque na minha cabeça eu queria eu poder ter feito essa atividade, tal, respondido, ver como é que fica a nota e tal, tirar print. Tudo bem, tem um e-mail depois para eu pegar. Saiu o nome e o e-mail. Tá muito mais fácil que o simulado lá. Não, se cancelar o envio, você vai cancelar, né? Se já está enviado, está enviado. Ô, Ricardo, Diga. tá muito mais fácil que o simulado. Então, porque é que nem eu falei, esse tipo de exercício, na faculdade eles fazem muito, né? A teoria que passa lá de física, de cinemática, mó difícil, faz um exercício durante a aula. E aí você dá uma provinha mais facinha, porque é para fazer meio no susto, né? Vamos dizer, eu não estudei para aquilo. Mas não precisa, porque a prova é muito fácil. Tá aí o Pedro para não deixar minhas palavras no ar. Realmente são provas mais fáceis. Você faz mais fácil por querer, tá? Realmente para a pessoa faz mais curta também, né? Como se fosse uma listinha de exercício,
para todo mundo poder trabalhar na sala. Tem aluno que gosta de fazer assim, né? Tudo bem? Alguém que está aqui, está nervoso e quer deixar para fazer depois? Vai deixar? Eu não coloquei para mostrar, né? Mas não se preocupa, tá? Não tem problema não. Até porque a ordem é sorteada das questões, eu não vou saber qual que é a sua última. Isso vai contar a nota na média? É nota na média, como se fosse um trabalhinho feito em sala, tá? Lembrando que parte da nota que ganha desse trabalho aqui é só de fazer ele, tá? A maior parte dos alunos falou que não precisa clicar como concluída, tá vendo? Na verdade, ele sozinho já marca como concluído. Você vai apertar naquele Assistant, Open Assistant, alguma coisa assim, Uhum. e ele já vai marcar como concluído. Parece que só a Ana Clara ali teve alguma coisa diferente. Ana Clara, se ele tem um botão marcar como concluída, clica pra gente no marcar como concluída. Então, aí, a Mariana está dando um feedback que gostou. É legal, porque lembra muito a aula tradicional, onde você dá o conteúdo e já faz uma provinha, né? E tem matérias que é melhor fazer assim. Tem matéria que o professor passa o semestre inteiro fazendo assim, tá? E como a gente está criando esse curso do zero, eu vou testar vários modelos, né? Porque aí a gente vai saber quais alunos trabalham melhor, tá? E eu que agradeço a participação. Se alguém tiver qualquer problema técnico, só me mandar um e-mail, tá? Eu acho assim, como eu, antes para já fechar a aula, para quem já acabou aí e quiser ir embora, que já deu a hora, eu comecei a aula agradecendo vocês, porque assim, é uma coisa que acontece muito com o aluno, é que ele não percebe a própria evolução, tá? Vocês sentem que vocês estão evoluindo em computação? Pode responder aí com voz ou no chat. Porque eu acho que eu sinto muita evolução em vocês, sabe? Tipo, para mim é muito gratificante, gente. Vocês, no começo, faziam umas perguntas assim, não sabemos direito o que está acontecendo. E aí foram, tipo, fazendo perguntas muito complexas. E o nível da pergunta, para mim, tá? Mostra que vocês estão evoluindo muito, tá? Agradeço demais aí por causa disso. Certo? Alguém tem mais alguma colocação, alguma coisa? Está fazendo a prova ainda? Aqui eu não consigo ver, né? Eu uso 2, 3 não. Eu tinha um monitor mais velhinho aqui, eu ponho aqui. Ajuda bastante, porque eu consigo projetar o slide e acompanhar as dúvidas, né? Isso é legal. Tem Como é 15 que... minutos de aula, mas normalmente a gente acaba entre 10 e 15, ainda mais quando tem exercício no final. Normalmente eu já teria dispensado a sala, tá? Ô, Ricardo, como é que você faz para conectar os dois computadores e eles fazerem coisas diferentes? Como que eu faço para conectar dois computadores? E Para controlar? conectar em um PC só para ele fazer duas coisas? Porque minha mãe dá aula e ela tá precisando muito disso. Mas como ela quer fazer duas coisas diferentes? Explica aí. Tipo, o que nem você tá fazendo? Ficar uma na live e a outra na apresentação dela. Você coloca para, em vez de colocar o monitor para espelhar, você põe para estender. Ah, tá. Obrigado. Tão difícil, mas aí qualquer coisa pede para ela, tira uns prints da tela dela, me manda que eu ajudo, tá? Tá. Às vezes até se precisar fazer uma VC, a gente marca. Tudo bem? E qual que é o cabo que você usa para conectar no seu computador? Isso que é mais difícil. Para ter dois monitores, você tem que ter a placa de vídeo que tem duas saídas, né? No caso aqui, a minha tem uma HDMI e a outra é aquela que tem um mais, assim, como é que ela chama mesmo? Eu não lembro nem o nome.
Peraí, eu vou buscar rapidão. Gente, para quem já está indo, obrigado. Boa semana, tá? Valeu, até semana que vem. Espero que tenham gostado da atividade, certo? Não se preocupe se errou, porque a nota de participação faz subir a média de qualquer jeito dessa atividade. Valeu? Sim. Vou parar a gravação. Obrigado por lembrar. Vou deixar registrado mais uma vez, antes de parar a gravação, que para quem assiste a live depois, ou ficou nervoso e quer fazer, a atividade vai ficar aberta até sexta-feira, tá? Mas agradeço demais todo mundo que já fez agora, porque é melhor para todo mundo. O conteúdo está fresquinho, estava fácil, certo? Estava tranquilo, era sobre o conteúdo da aula de hoje. Então, valeu, gente. Boa semana.